Como lucrar com a tese do século, né? Todo mundo tá aí curioso para. Boa noite, mas boa noite mesmo. Como vão todos vocês? Espero que todos estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, 10.000 vezes bem-vindos a essa live, que é uma série de esquenta para alavancar a sua carreira no tributário, que nós estamos fazendo toda quinta-feira. Para a semana nós vamos ter uma série de lives super interessantes e já agora convido a todos para estar comigo aqui no perfil do Instagram para a semana, todos os dias às 19 horas. Essa de quinta-feira é a série que a gente, então, além do Instagram, nós temos também no Facebook e também no YouTube. Então, essa série de lives é para a gente trazer temas variados e hoje a gente vai trazer um tema super atual, que é a tese do século, que são temas para alavancar a sua carreira e seu faturamento e a sua vida, né? Porque, afinal de contas, o nosso lado profissional é a parte muito importante da nossa vida, né? Vai trazer reconhecimento para a gente, vai trazer recursos para a gente realizar aí os nossos sonhos e lucrar na área do tributário. E são grandes as vantagens aí desse formato ao vivo, né? Porque a gente vai ter condições de conversar e interagir vocês vão ter condições, inclusive, de aqui nos comentários, conversar com a gente, comentarem aí todos dúvidas, questões, comentários que vocês possam fazer aqui nesse canal. Então, meu nome é Juraci Silva, sou professora, doutora em Direito Tributário, sou advogada tributarista, entrar com a tese do século, né? Todo mundo tá aí curioso para saber qual que é a tese do século. E a gente está aqui para comentar, né? A tese do século, então, nada mais é do que a tese que já vinha sendo muito debatida, em especial no judiciário, que vem a ser a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, esse tipo de tese, ela vem a ser a tese do século justamente porque durante anos todos nós, advogados, juristas, enfim, né, muitos se esforçaram aí em demonstrar que existe uma garantia constitucional de nós observarmos o princípio da legalidade. O princípio da legalidade nós todos conhecemos e na parte de penal e de tributário é de suma importância esse princípio, né? Porque o que não está na lei você não tem que observar, mas o que está na lei tem que ser observado, né? E o que está na lei, né? O que está na lei é que a base de cálculo do PIS e da COFINS é uma que não inclui o ICMS, né? E a gente pode imaginar aqui, fazendo um exercício, né, de doutrina, que se na lei existe uma base de cálculo e um decreto vem e altera essa base de cálculo, incluindo valores, né? Então, nós temos aí uma redução de direitos, nós temos aí uma cobrança indevida. Por quê? Porque ela passa a ser maior do que a lei originariamente havia determinado como base de cálculo daquele tributo. E por isso é que, depois de anos todos afirmando e reafirmando essa grande verdade, finalmente a questão chegou até o STF, a decisão foi super positiva, porque houve o reconhecimento que, efetivamente, se nós temos uma base de cálculo legal,
se a lei determina uma base de cálculo, não pode um decreto alterar, incluindo qualquer coisa que seja imposto, seja qualquer outra coisa, na base de cálculo daquele tributo. A lei já havia determinado, então há que se seguir ipsis literis a lei, né? A famosa interpretação gramatical, ao pé da letra. E assim a gente percebe que Andréia, seja bem-vinda, boa noite, Marcelo, muito agradecida pela presença de vocês, boa noite. Fico contente em estarem aqui. Por favor, coloquem aqui seus comentários e interajam comigo, porque esse tema é super importante e nós estamos aqui comentando do porquê, né, da tese do século, o que é a tese do século e, efetivamente, por que tanta controvérsia, né? Só agora o STF veio a trazer aí essa sentença, que foi um grande avanço, trazendo a lei como aquele crivo imprescindível para qualquer decisão, né? É um parâmetro imprescindível. Lembrando, né, aí do princípio da legalidade, se a lei determina que a base de cálculo do PIS e da COFINS é uma, não se pode, através de decreto, incluir, e é inadmissível, gente, incluir qualquer coisa que seja além da lei. A lei já havia determinado, então é só seguir a lei. Então, eu acredito que seria interessante todos os contribuintes terem a consciência desse grande avanço, dessa grande vitória, para que até mesmo o trabalho dos advogados fosse facilitado. Porque eu percebo, muitos colegas têm dificuldade em esclarecer para os empresários, os contribuintes, que eles possuem sim um direito de reaver todos esses valores que foram pagos indevidamente nos últimos 5 anos, e tudo corrigido pela Selic, gente. Então, vamos pensar em termos práticos, né? Então, o empresário até agora tem recolhido PIS e COFINS com o ICMS na base de cálculo. Então agora é a hora, depois dessa grande tese do século, a gente começar efetivamente a conscientizar os empresários, os contribuintes, para ingressarem aí com a medida cabível para se restituir desses valores pagos a maior e indevidamente, ilegalmente. Sim, porque a lei era muito clara. Lá no Código Tributário Nacional, que é uma norma geral, já está bem claro qual que é a base de cálculo, tanto do PIS como da COFINS. Então não havia por que um decreto acrescentar o ICMS na base de cálculo para efetivamente se multiplicar pela alíquota e aí então ter o valor a pagar. Então, até agora, todos os contribuintes pagaram esses valores a maior e indevidamente, né? Olha só. E, portanto, tem aí a prerrogativa de se restituir desses valores, sim, mas para isso é necessário nós ingressarmos com a ação cabível. E é quando a gente aprende aí no direito tributário que assegurar o direito é muito importante e é um ganha-ganha. É aí que a gente percebe uma grande oportunidade de negócio também para alavancar a sua advocacia. Sim, porque a tese do século dá essa prerrogativa para o contribuinte e a gente tem que tomar para si o papel de efetivamente orientar o contribuinte para que ele possa sentir a segurança e ver os benefícios que isso irá trazer a ele, à empresa, com recursos para ele investir na própria empresa e, efetivamente, também alavancar o negócio dele. Então, você vai alavancar o seu negócio oferecendo uma oportunidade incrível
para que o contribuinte também possa ter aí toda essa vantagem, essa solução que é a tese do século, que é a retirada, então, do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS durante os últimos 5 anos. Né? Isso daí a gente pode ter uma base por setores. Né? Quando nós falamos de empresas que estão dentro do lucro presumido e do lucro real, nós estamos falando do âmbito judicial. Então, nós vamos ingressar com a ação e o êxito vai ser, assim, de um percentual até um pouco maior do que os 50% que a gente tem o hábito de sugerir para o nosso contribuinte, mesmo tendo muitas e muitas decisões favoráveis. Até aconselho a gente sempre buscar defender e apostar sempre nas teses vencedoras, né? Naquelas que já têm muitas decisões favoráveis, para você efetivamente fazer uma prospecção inteligente. Você já vai acreditando que, por ter um número muito grande de sentenças favoráveis, a sua também vai ter esse destino feliz, e se assim não o for, a segunda instância sim vai dar esse êxito a você, né? Então é um caminho mais seguro a se traçar, um caminho mais tranquilo, e agora com a medida provisória, muito provavelmente os futuros recolhimentos já venham a ser corretos, né? Já venham a ser corretos no sentido de não se exigir o ICMS incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, porque precisou uma sentença do STF e também uma medida provisória para que efetivamente nós tivéssemos assegurado esse direito aí ao contribuinte. Mas fica a dica que todos os últimos 5 anos, então, podem ser restituídos. E eu não falava das empresas, do lucro presumido e do lucro real. Mas também nós temos as empresas do Simples Nacional. Deixa eu até aproveitar para fazer um parênteses aqui. Ana, muito obrigada pela presença, doutora Ana. Agradecida aí pelo prestígio, fico muito feliz com a sua presença. E eu queria repisar que existe uma vantagem para as empresas do Simples Nacional. Nós estávamos falando do lucro real, do lucro presumido, que nós teremos que ingressar com a ação judicial. No entanto, para as empresas do Simples Nacional, nós vamos ter uma facilidade de ingressarmos aí administrativamente. E eu digo uma facilidade de uma maneira até contundente, porque é importante que as pessoas saibam que hoje a tecnologia possibilitou ao tributarista, e aí fica a dica, pode sim não ser advogado, pode sim, né, não precisar da carteira da Ordem dos Advogados do Brasil para atuar no âmbito administrativo. Nós estamos falando da tese do século, nós estamos falando da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E eu estou dizendo isso porque quando nós estamos falando de lucro líquido e de presumido, nós vamos ingressar com a ação. Aí é necessário ser advogado, ingressar com a ação. Nós temos que usar o nosso token, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, sim senhor, sim senhora. No entanto, nós aqui comentamos sobre o Simples Nacional, que é uma situação completamente diferente. Nós vamos poder, para o Simples Nacional, em razão dos 8 impostos, dos 8 tributos que a Grande Receita incluiu para o Simples Nacional, essa facilitação do governo,
nós vamos poder sim ingressar no âmbito administrativo para pedir aí a devolução dos valores que foram pagos a maior dos últimos anos. Principalmente, gente, na situação do monofásico, eu também vou só fazer um parênteses, hein? É muito interessante essa oportunidade de negócio, eu gosto sempre de lembrar. Nós temos muitas teses aí no nosso canal do YouTube, convido a todos a conhecer, inclusive a tese do século, nós temos aí alguma coisa gravada. No entanto, é importante nós termos em linha de conta que existe uma celeridade muito grande no âmbito administrativo. Então, você que tem essa expertise, não é necessário você ter a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, basta ter um certificado digital e ter a procuração do contribuinte para defendê-lo, para trazer a ele aí o direito, garantir que ele receba, se restitua dos valores que foram pagos indevidamente, de forma que ele, contribuinte, possa se beneficiar aí desse benefício muito mais rápido do que uma ação judicial. E nós estamos falando aí de 90 dias, gente. Sim, é muito rápido. Então, os benefícios são muito grandes para o contribuinte, mas eu queria lembrar que não são benefícios. Os benefícios são grandes para o contribuinte? Sim, são. Agora eu pergunto a você, essa oportunidade de negócio, ela vem a trazer um grande benefício também para o advogado, também para o profissional de direito. Porque a gente também vai ter de forma mais célere o pagamento dos nossos honorários, os nossos honorários suados e devidos, né? Uma prestação de serviço assim, tão qualificada, de uma expertise tão específica, precisa ser sim muito bem remunerado, eu acho muito justo que assim seja, e essa é a hora e a vez onde o advogado, depois de prestar esse serviço de excelência, trazendo aí esse benefício gigante para a empresa, também ter o benefício de obter aí os seus honorários advocatícios. Então, são muitas as empresas aí que para a gente ter uma noção, nós temos só de empresas do lucro presumido e lucro real, 5 milhões de empresas. São muitas empresas que vão estar com a porta para te receber, para você então orientar, dizer muitas delas, muitos empresários, eles nem ouviram falar sobre a tese do século, se viram em alguma notícia, não entenderam muito bem do que se trata. Então vale muito a gente tomar para si essa missão, né, de orientar, de informar o contribuinte para que ele então saiba desse direito que lhe assiste e ele possa então reivindicar junto ao fisco esses valores que eles pagaram a maior e indevidamente. Uma questão que a gente está sempre trazendo, né, são exemplos de colegas que começam a centrar as suas atenções para essa questão. Nós estamos falando de 5 milhões de empresas, então você pode ter a certeza que você vai ter aí muito trabalho pela frente e a possibilidade aí, a probabilidade de relacionamento com essa prospecção que você fará e também de êxito aí no intento de contratação e prestação de serviço dessas empresas. E quando nós falamos de 5 milhões de empresas, do lucro líquido, do lucro real e do lucro presumido, nós não podemos nos esquecer que
o número de empresas do Simples Nacional é muito maior. É muito maior. E a partir do momento que você tem contato com essas empresas, você pode, inclusive, analisar e diagnosticar eventuais outras teses, as quais esse contribuinte pode aí lançar mão para se beneficiar, mais algumas soluções no tributário que você poderá oferecer, sem dúvida nenhuma, para esses contribuintes. E muitos colegas, inclusive, eu vou dar de exemplo, estão pensando em forçar aí uma equipe, formar uma equipe única e exclusivamente para prospectar aí entrar em contato com as empresas e oferecer então esse serviço. É muito importante que eu tive em contato com alguns colegas que sentiram, tomaram para si de uma forma assim muito passional, um não, né? Então a gente tem que ter também essa noção, porque às vezes as intenções do profissional são muito boas, ele chega para informar o contribuinte e o contribuinte não está disposto a avançar com esse projeto de pronto, né? Então é importante que também nós tenhamos essa capacidade, passemos então a desenvolver essa capacidade de aceitar ou não e buscar quem precisa dos nossos serviços. A gente tem que oferecer para quem está precisando, para quem realmente precisa e valoriza o nosso trabalho, o nosso serviço. E continuar. Você pode ter 10 nãos, você vai buscar o teu sim. Importante a gente ter essa noção. É muito comum os vendedores, eles terem esse tipo de predisposição. Aceitar ou não de uma maneira tranquila, ok, não é o seu momento, quando o senhor estiver pronto, o senhor pode entrar em contato, eu volto a falar com o senhor. Vai amadurecendo a ideia enquanto isso. E próximo, next, vamos prospectar, vamos conversar com mais alguém que efetivamente possa estar precisando e nós possamos, então, avançar com a nossa prestação de serviço de excelência. E a gente, então, pode, a partir daí, ter em linha de conta essa possibilidade fantástica. Eu queria aproveitar aqui o ensejo para dar uma boa noite aí para Lourdes, que acabou de entrar, muito agradecida, Lourdes, fico muito feliz e prestigiada com a sua presença. A gente tem que ter noção que a tese do século, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, é o começo de uma nova era. Eu acredito que, com isso, nós avançamos imenso em termos de garantias constitucionais, princípio da legalidade, a gente tem que acreditar, foi uma grande vitória. E eu tenho certeza que é a primeira de muitas. Eu tenho certeza. Por quê? Efetivamente, nós estamos vivendo um momento em que, se nós fizermos uma equiparação do Brasil com outros países, nós vamos verificar que em outros países, em razão da pandemia, todo o empresariado foi beneficiado no âmbito tributário, com relação às questões tributárias. Até antigas reivindicações foram atendidas para que efetivamente a economia pudesse alavancar. Aqui no Brasil nada foi feito, em absoluto, né? Para não ser injusta e é algo que realmente vale a pena observar, o grande passo foi a transação tributária que, sem dúvida nenhuma, possibilitou para quem tinha dívida em razão daquele baque da pandemia, pôde fazer uma transação
tributária, né? Teve a possibilidade de ter um desconto e ter como pagar em vezes o valor ainda que ficou. Mas não muito mais que isso, gente, né? Foi ótimo, foi um grande avanço, sem dúvida nenhuma. E agora, mais um grande avanço, o reconhecimento de que a lei, a norma geral precisa ser respeitada e não é um decreto que pode aí trazer uma desvantagem para o contribuinte, que é o nosso empresariado, que é quem move o nosso país, que é quem efetivamente vai fomentar a melhor economia, né? Isso vai impactar na vida de todos nós. É importante que nós tenhamos essa noção, né, da nossa missão, como é muito mais ampla do que a gente imagina. Quando a gente efetivamente vai oferecer aí a tese do século, né, que é uma oportunidade de negócio fantástica em qualquer enquadramento da empresa, a gente vai trazer aí também um aquecimento econômico, a gente vai trazer aí até benécias sociais que o nosso trabalho vai por desdobramento, né? Trazer aí muitas coisas boas para todas as pessoas, para todos os cidadãos, né? Então é importante a gente ter essa visão, né, maior, essa visão mais ampliada, né, da questão em si. E aí a gente tem vários exemplos. Eu percebo que tem um colega, inclusive, que comentou comigo que num grande escritório que ele faz parte, foi feita uma contratação de pessoas, inclusive da gestão, que não tem nenhum tipo de formação acadêmica do direito, para fomentar a prospecção de clientes novos para o oferecimento aí da tese do século, que nada mais é do que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Se a norma geral, então, determina que a base de cálculo de um tributo seja uma, então terá que ser aquela e nada mais poderá ser adicionado àquele valor da base de cálculo, né? Nós temos aí também, paralelamente, aí vale fazer esse comentário, que essas pessoas que são contratadas para fazer esse trabalho, obviamente, não vão levar adiante a ação, vai passar quando já tiver numa reunião com o empresário, com o decisor, vai passar aí as informações de relacionamento que essa pessoa conseguiu para chegar naquela reunião, e o advogado, então, é que vai não só explicar, como também efetivamente contratar, né, e levar adiante a ação. Agora, a empresa, ela vai ter um futuro muito próspero, porque ela vai estar investindo em clientes que vão aí agregar para o crescimento do escritório e o futuro do escritório ser sustentável, né? Aliás, é muito importante, né, a gente ter em mente que nessas ações a parte de cálculo ela é feita pelo advogado. E, obviamente, nem sempre o advogado se sente com a segurança que ele precisa e às vezes nem gosta de cálculo, nem gosta de matemática. Eu já ouvi muito de alguns colegas falando assim, bom, eu já fiz direito porque eu não gosto de matemática, esse negócio de cálculo não é comigo. É muito comum a gente perceber que nessas horas a gente vai lembrar dos nossos parceiros, né, dos nossos colegas contadores que poderão nos auxiliar. Independente disso, eu já percebo que na internet
são muitas as possibilidades de nós podermos fazer uma prévia com esses softwares de cálculo que são disponibilizados. Sim, é muito interessante, inclusive, que há uma facilidade muito grande para essas empresas que vendem esses softwares de cálculo, que são planilhas, né, de cálculo. A gente pode, introduzindo aí os valores das receitas, ter o valor prévio de uma forma bem tranquila e a gente pode então oferecer aí a inicial com esses cálculos, né? Muito importante. A gente pode, inclusive, oferecer para todas as empresas, né? O Marcelo comentou, né, que as empresas do Simples Nacional são as melhores. São as melhores mesmo, gente. As melhores para se trabalhar. A forma com que a gente pode oferecer o nosso trabalho de maneira mais célere também é melhor. E esse cálculo, né? Porque o empresário, pequeno e médio empresário, ele tem muita urgência em ter o seu dinheiro de volta, né? E a gente passar para ele a estimativa de quanto ele irá ganhar e também dar a ele a certeza de que esse dinheiro vem e de forma célere é muito importante, né? Mais um benefício aí, mais uma solução que o advogado tributarista vai estar levando para o contribuinte, sem dúvida nenhuma. E aí, o que a gente agora já, né, pode passar em termos de dica para que o advogado possa começar a oportunizar isso no seu dia a dia, né? Ou seja, começar a ver essa oportunidade de negócio como objetivo para alavancar a sua advocacia. Olha só. Então, você precisa saber o que fazer. Você, enquanto advogado, né, vai precisar prospectar os clientes de uma maneira a direcionar, inclusive, a sua pesquisa para entrar em contato com as empresas. E ao entrar em contato com as empresas, é importante, né, já ter um roteiro do que dizer, da orientação que irá passar, da informação que irá passar para o nosso contribuinte. E ao reunir-se com o decisor ou o empresário, levar então já uma proposta de solução, levando os benefícios que isso trará à empresa e a solução, né, que efetivamente isso trará para a empresa, contratar efetivamente, né, ou assinar o contrato de prestação de serviço com a empresa e efetivamente, em seguida, elaborar aí o cálculo para ter, além da prévia, o valor, né, o quantum debiatur, o valor da causa efetivamente, para que você também possa já começar a calcular aí qual o valor que vai ser de honorários pelos serviços prestados e não só, fazer o cálculo também para demonstrar para o juiz os valores a serem restituídos com toda certeza. E aí entrar com a ação de repetição de indébito. Sim, porque a ação de repetição de indébito tem essa vocação. E nessa ação de repetição de indébito, é interessante lembrar que a gente pode pedir não só a restituição dos valores, mas também eventual compensação para outros tributos futuros serem pagos, então serem compensados, ou eventual dívida pretérita também, para que seja compensado, então você poderá deixar de ter uma dívida, ou no caso, né, o contribuinte poderá deixar de ter uma dívida em razão dessa compensação desses valores que foram restituídos com a tese do século, que é a exclusão
do ICMS, da base de cálculo, do PIS e da COFINS. Eu fico muito contente com a nossa live, com a participação que teve aí dos colegas. Fico muito grata pelo prestígio e agradeço aí a todos e peço ainda para que vocês comentem, participem mais das nossas lives e compartilhem com todo mundo, tá? Um grande abraço, obrigada por todos que ficaram comigo até aqui e até a semana que vem, às 19 horas, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Até mais!